Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar. E hoje o nosso bate-papo, pessoal, vai muito além da estética. Nós iremos falar a respeito da nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, mas como que ela é um reflexo da nossa história, principalmente para nós mulheres. O quanto a nossa pele revela coisas a respeito das fases da vida da mulher. A gente vai bater um papo a respeito desde a puberdade até a menopausa. Pois é, nossas transformações hormonais, emocionais e físicas. Lembrou de alguém aqui nesse programa? Essa consulta é importante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que passou agora pela sua cabeça, pois informação boa é informação compartilhada. Queremos chegar nessa pessoa com informação de qualidade, combinado? Também te convido, é claro, a você fazer parte aqui do nosso bate-papo. Encaminha pra gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. E eu te convido também a você participar da nossa clássica enquete que está acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual dessas mudanças na pele mais te surpreendeu ao longo das fases da vida? Acne fora da adolescência, melasma na gravidez, ressecamento na menopausa ou envelhecimento precoce por conta do estresse? Clica lá na alternativa que nós iremos trazer este bate-papo à tona, combinado, pessoal? Bom, para falar então sobre a nossa pele, sobre a importância dela e como ela traz informações a respeito do nosso interno, principalmente, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa convidada de hoje. Clécia Rocha, dermatologista, ela atua na área, pessoal, há mais de 18 anos. Escolheu a medicina movida por um sonho de infância. Hoje, com um olhar diferenciado para a dermatologia, adota uma abordagem integrativa que considera o paciente como um todo. O seu trabalho envolve, além dos cuidados dermatológicos, a atenção a pilares fundamentais da saúde, como o sono, a alimentação e o equilíbrio hormonal. Entre os principais desafios da profissão, ela destaca a extensa carga horária, que muitas vezes compromete o tempo destinado à vida pessoal e ao bem-estar. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vai ser um prazer falar sobre uma grande paixão que é a dermatologia, né? Esse órgão que é o maior órgão e a grande interface do nosso organismo com o meio externo. Exatamente. Puxando aqui um pouquinho a respeito da sua biografia que você compartilhou com a gente, sendo mulher, mãe, profissional ativa, se desdobrar realmente é, assim, um grande desafio, não é? Eu acho que para todas as mulheres, né? Independente da profissão, sempre é aquela dança dos pratinhos, a gente vai equilibrando. Não dá para ser perfeita em tudo, mas a gente tenta sempre fazer o nosso melhor, né? Isso daí é um fato, é um grande desafio que as mulheres aí embarcam e conseguem realizar. É um equilibrar de pratinhos. Desse jeito, desse jeito. Vamos começar então, doutora, falando sobre essa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, que é a conexão de fato do interno para o externo. Muitas pessoas associam, vamos falar de pele, vamos falar de questões estéticas. Sim. Mas não é só isso, não é? Não, não é só isso. E é interessante como a pele manifesta doenças sistêmicas, né? Então, desde criança, como dermatite atópica, por exemplo, a adolescência, a acne, que é uma doença de caráter inflamatório, até uma psoríase, por exemplo, uma alopecia areata, que é doença autoimune, tudo isso relacionado a disfunções endógenas. Uhum. Então, não achar apenas que é uma lesão na pele, uma manchinha ou uma placa avermelhada, mas não, isso tudo está correlacionado com um problema sistêmico. Por exemplo, queda de cabelo mesmo, que é muito comum, que por mais, porque pele, cabelos e unhas, que são os fâneros, está tudo conectado. Uhum. Então, às vezes o paciente está ali tendo uma queda de cabelo ou uma psoríase e não sabe que ele está completamente inflamado. E tem que ser tratado de dentro para fora, não somente usar um suplemento ali ou passar uma pomadinha, tem que fazer essa investigação e, principalmente, cuidar de dentro para fora, estilo de vida, que isso interfere muito nesse perfil inflamatório das doenças, de um modo geral.
E eu acho que quando a gente para olhar para as mulheres mais especificamente, eu acho que a questão ela fica um pouquinho mais complicada, porque a gente tem os hormônios como grandes agentes. Exatamente, exatamente. Começa na adolescência, né? Vem as alterações, não alterações, mas do processo da fisiologia da idade, né, os hormônios andrógenos, começa a estimular as glândulas sebáceas, aí o hiperestímulo pode formar o comedão, em seguida a pústula, a espinha, e aí se tiver uma alimentação com muito carboidrato, com muita fritura, alimentos inflamatórios, isso vai potencializar e piorar. Então, eu acho que é a dermatose mais comum que nos aflige é a acne, né? Você teve acne na sua época? Olha, eu vou te confessar que eu nunca tive muito problema com acne. Maravilha, A uma minha sortuda. questão sempre foi mais com relação a dermatite, coisinhas assim, que muitos associam a questões emocionais. Perfeito. Que eu considero tão difícil quanto na hora de tratar, não é, doutora? Perfeito, perfeito. Na verdade, o corpo, a gente sabe, né? Tem as questões hormonais, as questões fisiológicas, ou minerais, vitaminas, enfim, mas também sofre repercussões da parte emocional. Então, por isso que o que você falou aí é a mais pura verdade. Não é só o corpo, existe a alma, existe também a parte espiritual. Tudo isso também, o nosso corpo sofre influência, não tem jeito. E é muito difícil a gente alcançar esse equilíbrio, porque quando me falaram, você tem uma questão que é de cunho emocional, aí você pensa, bom, então tudo bem, quando eu estiver estressada, vai ser um gatilho. Quando eu estiver triste, vai ser um gatilho. E aí, cuidar da mente é um grande desafio. Vamos começar falando a respeito da puberdade. Quais são as mudanças que começam a aparecer no corpo das meninas e que a pele traz como uma impressão? Então, de cima para baixo, sem dúvida alguma, aumento da oleosidade. Tá. Então, as glândulas sebáceas são estimuladas pelo hormônio testosterona, que vai virar um outro chamado DHT. É esse DHT que vai acentuar a produção do sebo. Então, oleosidade, comedões, podendo evoluir para a espinha, aquelas pústulas inflamatórias amareladas. Descendo, falando assim da bromidrose, que é aquele cheiro de corpo característico, né? Na pré-adolescente. Adolescente começa a manifestar aquele cheiro característico. Também tem a ver com esses hormônios andrógenos. E, enfim, basicamente, essas são as queixas mais comuns da adolescência. E aí, quando a adolescente não tem uma alimentação muito adequada, come muita fritura, porque aquele óleo de soja, canola, girassol, quando aquecido, forma acroleína. E essa acroleína paralisa o fibroblasto, que é a célula que faz elastina e colágeno, e com isso, com o processo de desenvolvimento, formam-se as estrias. Então, essa também é uma queixa comum das adolescentes. Às vezes são adolescentes magrinhas, mas que têm estrias. Quando a gente para ver que as nossas avós, elas quase não tinham estrias, porque elas não usavam banha de porco, elas não usavam óleo de canola de girassol. Olha que interessante. Exatamente. Então, a banha não tem problema em relação a desenvolver as estrias. Já esse óleo de canola de girassol, que é comum, a gente vai no mercado, qualquer restaurante usa, o ideal é que na nossa casa a gente não faça uso. Né? E, obviamente, do lado de fora, nos restaurantes, a gente não tem como controlar. Mas na nossa casa, o ideal realmente é o azeite de oliva. Olha só, gente, o que é mais determinante, alimentação ou o sono? Nossa, eu diria que tem um peso muito semelhante os dois. A alimentação um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais. Mas o sono, sem dúvida alguma, por causa do hormônio, principalmente o hormônio GH, que nós liberamos em grande quantidade quando dormimos, em especial até meia-noite. Por isso que é importante dormir bem, dormir cedo. Existem muitas pessoas que acham assim, basta dormir 8 horas por dia e vão dormir 1 hora da manhã. Aí acordam 9 da manhã. Mas eu acordo bem disposto. Não, aí você perde os grandes benefícios do GH. E o outro hormônio importantíssimo no nosso sono é a melatonina, santa melatonina. Excelente antioxidante, excelente clareador, organiza a casa em relação a receptores para hormônios, diminui alguns hormônios que eles devem realmente estar mais baixos na hora do nosso sono. Então, quem está
organizando, orquestrando isso é a melatonina. Então, por isso que é importante. E a melatonina é liberada das 9 às 3 da manhã. Olha que Das interessante, 9 pessoal. às 3. Tá. Então, uma pessoa que dorme 1 hora da manhã ou meia-noite, ela perdeu aí 3 horas gratuitas dessa melatonina. Vamos investir, então, na nossa produção de melatonina, pessoal. Há quem tome, né, que suplemente. Pode ser Isso. feito isso, tá? Entendi. Pode ser feito isso. Inclusive, a gente tem vivido aí um grande momento da melatonina, não é? Sim. Muitas pessoas têm recorrido, só que aí eu queria também trazer um alerta com relação a essa autossuplementação, né? Essa suplementação que a gente faz por conta, essa automedicação, que eu acho que é um ponto que a gente deveria comentar, não é, doutor? Perfeito. Então, olha só. A melatonina nós produzimos endogenamente de 9 às 3. Aí, com o passar do tempo, essa melatonina ela vai diminuindo a sua produção. Para além disso, as pessoas têm o mau hábito de dormir muito tarde, então vão perdendo esse benefício. Começam a suplementar. O ideal é que você comece com doses baixinhas e observe. Por quê? Se você já começa com doses altas, você pode acordar no outro dia muito cansado. Porque a melatonina impede a produção do cortisol. E se você já é um paciente que já tem uma diminuição de cortisol comprometida, você vai acordar com muito cansaço, muito ressaqueado. Aquela sensação de, nossa, eu precisava dormir mais em umas 2 horas. Entendi. Então, você não pode já começar com doses altas, tem que começar com a dose mais baixinha. Então, 1 miligrama por dia. Obviamente, se você tem o ideal é você buscar um acompanhamento com o seu médico, porque só na história clínica a gente já sabe se o paciente tem essa deficiência na produção de cortisol. E também tem os exames clássicos que você consegue fazer para Exatamente. ter realmente a certeza do equilíbrio, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é importante, pessoal, ir ao médico, de fato, e não fazer por conta. Temos aqui, pessoal, uma perguntinha da nossa audiência. Isis Rodrigues, aqui de São Paulo. Isis, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde a todos. Minha neta está com 13 anos e já vivendo aí todas essas fases. Consigo ajudar ela em algo? Na minha época, eu entrei na puberdade bem mais velha. Tem essa questão, né? Que acho que a sensação de que a gente tem é que as meninas estão entrando na puberdade muito mais cedo, não é, doutora? Cada vez mais cedo. Hiperestímulo, tecnologias, né? E a alimentação. Tá? E também a privação do sono. As crianças elas deveriam dormir aí 7 horas da noite, no máximo 8. Mas elas vão para a cama, às vezes, igual ao horário dos pais, que é 11, meia-noite. E com isso elas desfrutam menos do hormônio GH e vão tendo cada vez mais a puberdade precoce. Então, assim, possivelmente ela deve estar desfrutando aí do aumento da oleosidade, normal, natural, comedões, a espinha. A dieta low carb favorece muito o adolescente, então diminuir o máximo que ele puder açúcar, alimentos industrializados, porque isso vai levar ao pico glicêmico, libera a insulina e isso vai aumentar aí o hormônio que vai piorar a produção de sebo, tá? Então essa é por isso que o adolescente no Ocidente é completamente diferente do adolescente do Oriente. Então, tem um estudo que eles pegaram adolescentes do Japão, eles não tinham acne. E alguns dessas famílias migraram para o Ocidente. E no Ocidente, né, muito industrializado, muito carboidrato, começaram a desenvolver acne. Então, eles viram que não é a história somente da genética, mas sim a alimentação, porque muito carboidrato favorece, de fato, a produção do sebo. Então, uma dica aí para a sua neta, se ela puder se cuidar em relação à alimentação, vai ser um grande ganho. Esse é um grande investimento, não só para essa fase que ela está encarando aos 13 anos de idade, mas com certeza para a vida, não é verdade? Porque Verdade. a alimentação ela vai contar muito e é uma conta que chega lá na frente, mas que ela já sai ganhando aos 13 anos de idade. Isis, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Puxando o gancho que você estava falando para a gente sobre esse estudo e tudo mais, a gente tem vivido aí uma invasão dos produtos coreanos para tratamento de pele e tudo mais. E aí eu queria entender, principalmente nessa fase da puberdade, o quanto usar o cosmético que não é ideal para a sua pele pode gerar aí efeitos colaterais não muito interessantes. Assim, quando que a gente pode apostar num cosmético que de fato venha fazer bem para a gente? Porque quando a gente vai numa farmácia, não é, pessoal? A gente tem ali uma gama infinita de possibilidades. Como escolher o melhor produto? Maravilha. Eu tive a oportunidade em 2022 de estar na Coreia. É impactante a quantidade de cosmecêuticos. Se
Quando a gente vai na farmácia aqui no Brasil, a gente já vê muita coisa, lá é ainda maior. As coreanas, elas têm realmente como um bom hábito, as rotinas de skincare, elas têm umas peles realmente muito bonitas, porém, tem um ponto relevante. Além de fazer o uso de excelentes cosmecêuticos, elas se alimentam muito bem. É completamente diferente da nossa alimentação. Então, eu vi que isso era um grande ponto. Só pra você ter uma noção, na rua, vende ovo. Ao invés de ser salgadinho, hambúrguer, cachorro-quente, é ovo. Milho com 1 quilo de manteiga, é ovo. Lá é ovo. Eu fiquei impressionada, assim. Muita sopa, muitos legumes o tempo inteiro. Muita fonte proteica o tempo inteiro. Em relação... Eu tenho uma filha adolescente também. Ela também, com as amigas, ama os produtos para skincare. Logo no início, quando ela começou a fazer, ela começou a ter uma dermatite. Por quê? Olha. Por uso inadequado. Ainda é uma pele muito infantil, que não está apta para aqueles produtos de skincare. Existem linhas apropriadas, que são linhas bem delicadas, porque esse pré-adolescente, ele não tem sebo suficiente para manter, para proteger essa pele, para manter aquela barreira cutânea, né? A gente tem uma série de fenômenos que formam uma barreira que protege. Então, usar uma linha mais apropriada. Basicamente, gente, é sabonete para limpeza da face, que é diferente da do corpo, completamente diferente. Nós temos 50 vezes mais glândulas sebáceas na face do que no nosso corpo, então tem que ser realmente um sabonete líquido para a face. Hidratante, ácido hialurônico, é o melhor. Ácido hialurônico já nessa fase? Já pode usar, não tem problema, não faz mal. O que faz mal? São os ácidos, né, que faz mal. É que pode levar a uma irritação. Derivados de ácido retinóico, ácido glicólico. Então, alguns ácidos podem levar à descamação de uma pele que não está preparada. Não tem uma barreira, não está preparada para aquilo. E, obviamente, protetor solar com base. Tem que ter base. Se você faz uso... Esse é um recado, não é somente para adolescente, para todo mundo. Se você faz uso de protetor solar transparente, aquele branquinho que você passa, espalha e some, você está protegendo somente 5% da radiação solar, que é o VA e o UVB. 45% é a luz visível. Então, a gente está lá fora, enxerga o sol, enxerga a árvore, o prédio, o carro, enfim. Essa luz visível, ela atravessa e chega lá na profundidade da nossa pele, manchando e envelhecendo. A única coisa para refletir a luz visível, pigmento. Ou substâncias minerais, como óxido de zinco, que é o... Lembra do hipogloss? Sim. Desculpa falar esse Clássico. termo, né? Pois é. Ali ele reflete completamente a luz visível. Mas ninguém quer usar o hipogloss no rosto, porque a cosmecêutica não é tão adequada. Então, você tem que usar um protetor solar que tenha pigmento, que vai refletir essa luz visível. Então, falei do sabonete líquido, do hidratante e o protetor solar com base. E tem também o protetor solar oral. O protetor solar oral, ele é um excelente antioxidante que vai combater os radicais livres formados não somente pela radiação, mas estresse, poluição, alimentação, privação de sono, álcool para quem bebe. Então, se você usa um antioxidante, você também combate isso. Usando um protetor com base, um protetor oral, você vai estar 100% protegido. Agora eu vou aproveitar um instantinho, gente, para fazer a minha consulta aqui também. Tá ótimo. Com relação a uma pessoa como eu, que uso bastante base, coisa pouca, viu, gente? Coisa pouca, mas assim, o protetor solar com base também aí em cima a base ou não? Excelente pergunta. Vamos lá, mulheres, olha só. Quando a gente usa o protetor solar com base, aquele pigmento lá são moléculas grandes. Então, porque essa molécula grande, ela vai refletir essa luz visível. A base de maquiagem, ela tem moléculas menores. Porque quando a gente faz uma maquiagem e se fizermos uma foto com flash, por exemplo, não fica aquele rosto branco. Porque o objetivo é que a gente fique bem, né? Uniforme e não com aquele rosto branco. Então, vamos lá, situação ideal. Protetor solar com base. Eu não achei um protetor adequado, a cor adequada para minha pele. Então, você vai usar um transparente lá, branquinho, e uma base de maquiagem por cima, tá? Perfeito. É o plano B. Mas se você puder usar um protetor solar com base, é o ideal. Entendi. Estou no plano B por enquanto, mas eu confesso então que eu vou
me dedicar a encontrar, então, um protetor com base que satisfaça a maquiagem, não é, mulherada? Vamos seguir, então, agora, doutora, falando a respeito sobre o ciclo menstrual, esse vai e vem hormonal a que estamos, de fato, sujeitas. Maravilha, maravilha. E aí vem muito aquela TPM junto com uma acne perimenstrual, né? Você não teve problemas com acne, eu tive muito, até hoje trato acne. Então, no período pré-menstrual, a mulher se queixa muito de uma erupção acneiforme ou de uma acne que surja nesse período aí. Que tem a ver Muitas com os mulheres hormônios. associam a chegada do ciclo menstrual a essa fase. Olha, minha pele já está dando sinais de que este período está chegando, não é? E também tem a ver com a retenção. Você retém mais líquido, então os poros se fecham mais. Tanto é que, em alguns casos, eu entro com diurético no período perimenstrual. Olha que interessante. Para que ela não tenha essa acne. Então, em alguns casos, a gente tem que lançar mão disso. E aí, você não está só agindo com relação a essa retenção de líquido, mas também para a pele. Isso. É um tratamento off-label. O que é um tratamento off-label? É quando ele não está na bula. Então, na dermatologia, muitos tratamentos são off-label, não estão lá na bula, mas que a gente vê uma grande melhora quando o paciente faz uso dessa medicação. Gente. É bem interessante. E agora, pessoal, a gente preparou uma tela que vai trazer aqui quais são os hormônios que podem vir a reger aí a nossa pele durante esse processo aí do ciclo menstrual. Vamos dar uma olhada e a doutora vai trazer a explicação pra gente na tela. Então, temos o estradiol, o GH, progesterona, melatonina, testosterona e o cortisol. Sei que você já passou um pouquinho por eles, mas eu queria que você trouxesse agora a informação desse vai e vem hormonal a que estamos suscetíveis e de que forma a nossa pele pode ser impactada. Muito bem, então vamos começar pelo estradiol. É um dos hormônios mais importantes para a pele. Ele é tão importante, que a nossa própria pele produz esse hormônio. Porque caso falte na periferia, ou seja, os ovários na mulher, a gordura no homem, aí você tem o seu próprio maquinário para fazer esse hormônio tão relevante para a produção de colágeno e elastina, que é o estradiol. Ele está ligado ao colágeno e à elastina. Isso, ele estimula o fibroblasto a fazer essa proteína, o colágeno, que é a proteína mais relevante para a nossa pele, e a elastina, que dá elasticidade. Então, o estradiol, umas informações importantes. Ele aumenta esses, como eu falei para vocês, colágeno e elastina. Ele é um excelente antioxidante, por isso que a mulher, na menopausa, ela tem essa menor produção de antioxidante na pele, ela envelhece ainda mais. Ele aumenta o fluxo sanguíneo para a nossa pele, por isso que as adolescentes, as jovens, têm aquele vício tão maravilhoso na pele, porque tem muito estradiol, chega mais sangue e mais nutrientes. Também ele aumenta a produção, aumenta o crescimento do cabelo. Por isso que na gestação, a mulher percebe que, nossa, meu cabelo cresceu muito. Foi a época que meu cabelo ficou mais bonito, porque desfrutou desse estradiol que estava de maneira abundante, né? O estradiol ele aumenta de 20 a 30 vezes na época da gravidez. Migrando agora para... Por isso que quando a mulher chega ali na 40, 45, começa a chegar no climatério, que esse hormônio começa a diminuir, ela começa a perceber a pele mais flácida, mais envelhecidas, rugas com mais facilidade. E, inclusive, aquelas rugas perilabiais, patognomônico, ou seja, característico da deficiência de estradiol. Então, às vezes, estou na rua, eu vejo uma mulher com aquelas rugas, obviamente, se ela não fuma, ela já está faltando estradiol para ela, porque é um primeiro sinal... Olha, você percebe pelo olhar, olha só essa dermato, gente. Já foi, está faltando estradiol para ela aí, porque se forma essas ruguinhas do código de barra, os pacientes falam muito, eu quero tratar essas ruguinhas do código de barra, então, já está faltando estradiol. Tem que fazer a homeostase hormonal, né? Procura seu médico, ele vai fazer os exames de laboratório e vai fazer essa modulação hormonal. Claro que eu estou uma reposição. Isso, uma reposição. Claro que eu estou advogando em causa própria, falando da pele, como dermato, mas existem muito mais benefícios do que a pele, né? Coração, a mulher ela diminui o risco de infarto, AVC, fratura. Então, assim, uma série de benefícios, tá, gente? Perfeito.
Vamos seguir, então, falando sobre progesterona, GH. Muito bem. Então, vou agora para o outro hormônio extremamente importante, GH. Esse hormônio GH ele é liberado principalmente no sono, 90 minutos depois que você dorme. E se você desfruta do sono até a meia-noite, esse GH é uma quantidade mais relevante, maior. Agora, se você dorme depois da meia-noite, você já tem uma queda nessa produção do GH. Um outro momento que você produz GH também é quando você se exercita. Por isso que quando a gente se exercita, você já percebeu que a pele fica melhor? Já percebeu? A gente outra cara. É outra cara. Tudo fica melhor quando você faz exercício. Então, quando você faz o exercício, você libera mais GH. GH estimula, a gente tem receptores em vários lugares na pele para esse hormônio, para esse GH, tá? Então, primeira dica para você aqui, mulher, homem também, para todo mundo, tá? Durma bem, durma cedo para desfrutar desse GH que é tão relevante para a nossa pele. Maravilha. Testosterona. Perfeito. Testosterona, obviamente o homem tem muito mais, até 50 vezes mais do que a mulher, mas ele é muito relevante de um modo geral para espessura da pele e elasticidade. Então, não sei se você já teve a oportunidade de observar, quando a gente vai dar um beliscão no marido, a pele mais espessa, né? Uma pele mais dura, porque eles têm muito mais testosterona que a gente, por isso que a pele deles é bem mais espessa. Só para você ter noção, na época das cavernas, o homem saía para caçar, então se ele se feria, como ele tinha mais testosterona, rapidinho cicatrizava, porque precisava voltar para caçar novamente. Então esse é um hormônio também importantíssimo para cicatrização. Pacientes que às vezes estão internados na UTI, que fazem escaras, em alguns protocolos usam testosterona para poder recuperar rápido essa úlcera aí, porque ele acelera a cicatrização. Um outro hormônio, então nós falamos estradiol, GH, testosterona, o outro hormônio é progesterona. Progesterona, ele inibe as enzimas que degradam colágeno, chamado metaloproteinases. São, então, extremamente necessárias. Super. Então, assim, se você tem progesterona, ele bloqueia a degradação desse colágeno. Ele mantém o seu colágeno por mais tempo. Entendeu? Então, se eu caio a progesterona, essas enzimas começam a degradar o colágeno. Então, você faz com estradiol, mas se você não tem a progesterona, você degrada com rapidez. Então, outro hormônio extremamente importante para a nossa pele. Eu acho isso daí tão incrível, não é, gente? É como se Deus tivesse preparado a gente minuciosamente, cada coisinha no seu lugar. E quando aquilo não está no lugar, os efeitos são enormes. Exatamente. Vou trazer aqui mais uma perguntinha da nossa audiência, da Paula Castilho, de Minas Gerais. Paula, seja muito bem-vinda à sua consulta. No ciclo menstrual, meu pé e as minhas mãos ficam muito quentes, suando muito. Isso me incomoda. Será que teria algum produto que eu poderia usar, que poderia me ajudar? Olha, existe um tratamento que a gente pode fazer para os pacientes de uso oral. Tem que ser feito pelo médico dermatologista. Então, você vai usar, só dura 12 horas. De passar, são produtos ricos em alumínio, eu não recomendo. Porque o alumínio acaba que vai ter uma absorção e tem problemas futuros em relação a doenças neurodegenerativas. Mas procure seu médico dermato, porque ele tem uma solução para você, se você não tiver nenhuma contraindicação, que vai te ajudar bastante. E o nosso bate-papo tá ótimo. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor falando sobre a sua pele. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Nosso bate-papo hoje a respeito da nossa pele, mas não apenas questões estéticas, o como elas refletem a nossa história, principalmente para nós mulheres, de acordo com as fases da nossa vida. Estamos indo desde a puberdade e iremos chegar até a menopausa. Você lembrou de alguém a quem esse programa é importante e é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que precisa receber esse tipo de informação. Te convido também a você participar dessa consulta, ela foi marcada para você. Traz para a gente seu relato, a sua dúvida pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e te convido também a você participar da nossa enquete, está acontecendo
fazendo exatamente neste momento. Está em seus minutos finais lá no nosso Instagram, no @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual dessas mudanças na pele mais te surpreendeu ao longo das fases da vida? Aquela acne fora da adolescência, melasma na gravidez, ressecamento na menopausa ou envelhecimento precoce por conta do estresse? Clica lá na alternativa que nós iremos trazer esse tipo de conhecimento até você. Para quem chegou agora, o bate-papo está acontecendo com a doutora Clécia Rocha, dermatologista. Agradeço demais a sua participação, por você compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. Maravilha, eu que agradeço, né? Para mim é um privilégio estar aqui compartilhando tudo aí sobre esse maior órgão do nosso organismo, que é a nossa pele. A importância dele. A gente estava batendo um papo, gente, antes de entrar no intervalo, sobre quais são os hormônios que regem aí o nosso ciclo menstrual e como que eles podem, é claro, interferir na saúde da nossa pele, né, nessa nossa parte estética também, tanto de dentro quanto para fora. E a gente ficou de falar a respeito do cortisol, não é, doutora? Maravilha. Então, o cortisol, ele é o hormônio da vida. Sem o cortisol, a gente morre em 3 dias. É um Olha hormônio, só. é um hormônio tão importante, ele é produzido na adrenal, e que é uma glândula que fica acima do rim, que se for retirado do nosso corpo essa glândula, você pode morrer em até 3 dias. Uma das 3 grandes funções desse hormônio, cortisol, é por ser anti-inflamatório. Então, se você tem uma diminuição desse cortisol, você pode ter as doenças inflamatórias se manifestarem às vezes de maneira muito exacerbada, e também ele age como um modulador do sistema imunológico. Então, as doenças autoimunes, em que você podem ser manifestadas ou pioradas. Quais são as doenças que podem se manifestar com a queda do cortisol? Então, para começar, alopecia areata, que é uma doença autoimune, tá? Vitiligo, que também é uma doença autoimune. Está diretamente ligado ao cortisol. Diretamente ligado. Pacientes que têm urticária crônica. Vários pacientes chegam no meu consultório, a gente procura a causa, não acha. Quando nos hormônios dosando lá, a gente vê que um cortisol extremamente baixo. Quando a gente modula esse cortisol, o paciente remite o quadro de aquele prurido, né? Muita coceira pelo corpo. Então, esse é muito importante, porque a urticária acaba sendo muito comum, né? Outra doença que pode ser piorada, psoríase, porque psoríase é doença crônica e inflamatória. Se você tem diminuição desse hormônio que é anti-inflamatório, o paciente acaba manifestando a piora dessas lesões, tá? Queda de cabelo, tá aí, um hormônio que tem que ser dosado. O paciente está tendo queda de cabelo, tem que avaliar a concentração desse cortisol. Tem que investigar. Tem que investigar, não pode ignorar, não. Todo mundo só lembra da tireoide, né? Queda de cabelo, tireoide. Mas não é somente ele. O cortisol também, porque o cortisol baixo... Olha como aquilo que você falou, perfeito. Deus fez tudo muito perfeito. É tudo muito minucioso, é uma orquestra muito bem ajustada. O cortisol, ele converte o hormônio T4 em T3. E é esse T3 que é o hormônio ativo da tireoide, tá? Então, se eu não tenho cortisol, eu não vou ter tanta conversão, então não vou ter esse T3 funcionante. E aí, com isso, o paciente começa a ter queda de cabelo. E olha só, muitas vezes a gente associa, não, foi um momento de estresse, não, foi uma gripe que eu peguei. Muitas vezes tem razões hormonais por trás, e até chegar a esse diagnóstico, eu imagino que é aquela história, tempo é cabelo, e aí acaba perdendo demais, não é, doutora? E se tem uma coisa que mexe na autoestima da mulher, em Meu especial, Deus. é quando o cabelo começa a cair. É impactante como as pacientes ficam muito mexidas emocionalmente, quando começa a ver os tufos saindo, principalmente na hora do banho, aí elas ficam bem desesperadas. A lei do menor esforço chega na farmácia, aqueles potinhos lindos, coloridos, sugerindo que vai resolver a queda de cabelo, os pacientes compram, começam a tomar e ignoram ou desprezam, ou falam assim, depois eu vejo isso. Essa investigação minuciosa, com a consulta com o médico dermatologista, para fazer essa investigação precisa, para ver exatamente qual é o problema, para você tratar no alvo, né?
esse problema focado ali no que de fato está acontecendo com você. Porque senão você vai ficar só gastando dinheiro, gente. Porque tomar um medicamento que não é o ideal para você é jogar dinheiro fora. Temos, inclusive, uma perguntinha aqui que é da Darcy Ribeiro, da Bahia. Darcy, seja muito bem-vinda à sua consulta. Amando o bate-papo, que bacana, viu, ter esse feedback seu. Gostaria de saber o que eu posso fazer para cuidar da pele, pois tenho tireoide e hormônios que ficam uma loucura. Perfeito. Então, tireoide, a gente faz, quando a gente faz os exames, né, geralmente TSH, T4, T3, quando a gente avalia, quando eles estão principalmente em hipotireoidismo, o paciente pode ter um ressecamento da pele, tá? Pode fazer também mixedema, que é como se fosse um edema, membros inferiores na região anterior da perna, no olho também, nas pálpebras, o paciente fica com um aspecto de olho mais edemaciado. E essa queda de cabelo, que eu acho que é o que mais relevante. Tem que ajustar os hormônios da tireoide, não tem jeito. A gente não ajusta exame, tá? A clínica, ela é soberana. Então, às vezes, o paciente, ele tem um hipotireoidismo, usa a medicação e segue com as manifestações. Às vezes se sente cansado, queda de cabelo, mesmo usando a medicação. Tá. Porque olha que interessante, o hormônio que a grande maioria dos pacientes tomam é o hormônio T4. Só que quando você ingere, ele vai formar o T3, que é o nosso organismo precisa, mas também ele pode tomar um caminho que não é o ideal, chamado T3 reverso. E esse T3 reverso não serve para nada. Então, ele não vai resolver o problema. Aí o paciente fala, eu estou tomando a medicação e sigo com os sintomas. Então, volte para o seu médico, porque tem que ser avaliado, inclusive, esse T3 reverso. Porque se você estiver formando T3 reverso, ao invés de T3, aí você tem que tomar as medidas apropriadas para poder resolver o quadro e essas manifestações do hipotireoidismo. É um equilíbrio que precisa ser ajustado, porque até chegar lá tem todo um processo. Não adianta você imaginar que você vai tomar o remédio e que dali por diante está tudo resolvido. E às vezes o paciente, ele toma, vamos lá, ele começa lá com a dose 37,5, aí vai aumentando. Aí vai chegar em 88 e fala, nossa, não está conseguindo. Por quê? Porque está tomando esse caminho, T3 reverso. Tem que ser investigado. Perfeito. Já fica aí o alerta, inclusive, para que você vá atrás do seu médico, do seu endocrinologista, para fazer todo esse caminho e trabalhar em paralelo com uma boa dermatologista. Exatamente, maravilha. Que isso daí é de extrema importância. Vamos falar agora a respeito da pele madura, doutora. Da chegada da perimenopausa, da menopausa e o que tudo isso começa a significar para a pele. Estou desfrutando desse momento aí, viu? Em especial por causa do estradiol, que vai começando a cair. Então, a pele da mulher, ela vai começando a diminuir a espessura. Então, uma derme que tinha muito colágeno, muita elastina, ácido hialurônico, ela começa a diminuir e ficar mais fina. Se não tem tanto ácido hialurônico, se não tem tanto colágeno, ela não segura a água. Se não segura a água, ela fica mais seca. Porque uma das funções do colágeno é manter essa água dentro. A gente ingere, vou hidratar a minha pele. Como que eu hidrato? Água. Ingerir a água, maravilha, tá aqui. Ingerir, mas para ela ficar dentro da sua pele, eu preciso ter esse colágeno que vai segurar essa água. E ter também um bom manto lipídico. Esse manto lipídico também diminui, modifica nesse período do climatério, perimenopausa, em que a mulher vai modificando aí a diminuição não somente do estradiol, a progesterona, a testosterona, e com isso ela vai percebendo a pele mais seca, mais manchada. Essas manchas não são de agora, ou do ano passado, ou dos últimos meses, são heranças devido ao sol que tomou jovem, mas junta uma pele manchada e com as rugas do processo do envelhecimento, dá um aspecto de pele fotoenvelhecida que pode interferir na autoestima dessa mulher, né? Ela olha no espelho e já não se reconhece mais, já tem que usar muita maquiagem o tempo inteiro para esconder as manchas, e para as rugas não tem jeito, ela precisa desfrutar dessa homeostase hormonal para poder restabelecer a saúde da pele e, obviamente, dos procedimentos estéticos, principalmente os bioestimuladores. E aqui um ponto muito relevante, nós estamos vivendo
a era dos bioestimuladores, porque as mulheres, elas muito vaidosas, glória a Deus por isso, elas querem fazer os procedimentos e esse bioestimulador vai estimular a produção de colágeno. Só que se você não tiver o estradiol na concentração adequada, você vai responder, não vai responder bem a esse procedimento. Aí vai falar assim, nossa, comigo não funcionou, ou não funcionou tão bem. Você vai investir nesse tratamento que não vai ter tanto resultado. Exatamente. Ou você vai ter que fazer muitas sessões, mas o ideal é você realmente fazer esse equilíbrio hormonal para que você desfrute desse bioestímulo de colágeno. Então, fez um bioestimulador líquido, fez fios de tração para reposicionamento da pele, para bioestímulo de colágeno, e não percebeu grandes resultados. Possivelmente seu estradiol está muito baixo e isso interferiu negativamente no resultado do seu procedimento estético. A culpa não é do seu médico, a culpa não é do material em si, mas é porque quando a gente fala de bioestímulo, há uma parceria, né? Quando a gente fala assim, botox, preenchimento, de um modo geral, é o médico que é responsável, porque ele conhece o produto, ele conhece a técnica, ele sabe onde fazer. Tá. Perfeito. Já o bioestimulador, não. O bioestimulador a gente faz e vai depender do seu organismo, do nosso organismo, para fazer aquele colágeno ou não. A suplementação do colágeno é importante nessa fase? Sim, sim. Existem vários estudos que falam sobre isso, do aumento da produção de colágeno em até 29% e da hidratação também. É um tema controverso, mas na prática clínica, o que eu vejo, as pacientes que fazem uso daquele colágeno, os peptídeos de colágeno hidrolisado, elas desfrutam de um melhor aspecto dessa pele. E quando elas param, depois de uns 2 meses, ela fala, nossa, como minha pele envelheceu. Não é nem o tomar que ela vê uma grande diferença, porque os ganhos são diminutos a cada dia. Tá. Mas quando ela para, 1, 2 meses depois, ela fala, nossa, como eu envelheci. Olha só. Entende? Então, assim, o colágeno, ele também é importante, esse colágeno hidrolisado, ele também é importante para volume capilar. Volume. Não é crescimento, não é queda, não é isso. Então, uma haste de cabelo que tem esse volume, ela aumenta, né? Assim como o silício, tá? Que é muito importante para volume capilar. Biotina também. Então, quando você toma esse colágeno, ele também vai lhe ajudar com o cabelo, com as unhas também. E quando a gente fala sobre os cosméticos que devem ser usados nessa fase da vida, o que a gente tem à nossa disposição no mercado e que tem comprovação? Né? Sem dúvida alguma, o cosmecêutico mais importante e relevante para uma mulher é que ele tenha derivados de retinoide, porque já está provado, nível de evidência 1A, não há o que se duvidar, faz colágeno, estimula. Tá? Mas esse cosmecêutico, ele vai até ali, ele vai fazer o que ele vai fazer, mas ele não vai fazer milagres. Ele não vai tratar rugas profundas, aqueles vincos, não, aí realmente só o procedimento. Mas, sem dúvida, alguns derivados de retinoide, eles vão te ajudar na produção de colágeno, sem dúvida alguma. Perfeito. Recebemos aqui uma pergunta de uma gravidinha, então a gente vai dar um tempo aqui nessa fase de menopausa, perimenopausa. Pergunta da Gisele Dias, de São Paulo. Gisele, seja muito bem-vinda à sua consulta. Estou grávida de 6 meses e agora começou a aparecer muitas espinhas no rosto, fora as estrias na barriga. Fico com receio de usar. Do que eu posso usar, principalmente com relação ao bebê? Existem produtos naturais que poderiam me ajudar? Sem dúvida alguma. Ácido azelaico, ele é permitido, ele é o melhor tratamento para a mulher gestante, seguro para você. Acontece, não é comum, mas pode acontecer essa acne no período gestacional. E também existem alguns suplementos que a gestante pode fazer uso, como o zinco, por exemplo, que vai diminuir o surgimento da sua acne. Qual foi outra coisa que ela falou? Foi estrias, não foi isso? Estrias. Estrias. Para estrias, infelizmente, não tem muita coisa a fazer. Quando você tiver seu bebê, passado aí uns 2, 3 meses, você iniciar o tratamento, lasers e bioestimuladores que vão te ajudar. Uma questão que é bastante desafiadora para as gravidinhas é com relação ao melasma, não é, doutora? Ai, eu amo. Amo tratar melasma, gente. É das minhas grandes paixões no consultório, melasma. Sem dúvida, aquelas manchas que surgem, chamado cloasma gravídico, elas surgem na gravidez, mas uma boa parte remite, depois que você tiver bebê, um percentual de mais ou menos 1/3 vai permanecer, tá?
Ponto importante e relevante, usar o protetor solar com base. Existe o protetor solar oral, que é esse antioxidante. Geralmente, na gestante, a gente usa um pool de vitaminas e minerais que vão ser esses, que em conjunto vão agir como antioxidante, combatendo esses radicais livres que mancham a pele. Tem esse recurso? Tem sim. Tem Tá. o próprio ácido azelaico também, ele pode ser usado na gestante e cuida desse melasma. Procura sua médica dermato, ela vai, com muito carinho, vai cuidar de você, pode ter certeza. E assim, depois do período, né? Teve filho, amamentou, quanto tempo que essa mãe pode voltar a fazer tratamentos sem se preocupar com essa questão das substâncias? Depois de terminar a lactação. Tá. Terminou a lactação, porque tem umas que com 2 meses já param, tem umas que ficam até 1 ano, 2 anos acontece. Então não tem jeito, porque tem muitas coisas que são absorvidas pela pele e que vão sair no leite materno. Então, a lactante também é uma situação especial. Precisa aproveitar, é claro, esse momento que não volta mais. Não volta, é verdade. Então não adianta querer antecipar, não, porque o que é importante é essa relação aí que Ela é impagável, ela impagável, é assim, verdade. tatua na alma. E a gente estava falando um pouquinho antes a respeito do cabelo da mulher grávida, que fica farto e tudo mais. E quando ela tem o bebê, ela sofre aí com a queda capilar também, não é, doutora? Exatamente. Chamado eflúvio telógeno. Esse eflúvio logo depois, 2 a 3 meses depois do parto, o seu cabelo, tudo que ele não caiu durante a gestação, Ele estava cheio, tá farto, lindo, volumoso. maravilhoso, sofrendo aqueles benefícios, sofrendo não, desfrutando dos benefícios desse estradiol maravilhoso. E aí, quando você pare, ele entra na fase de repouso, 2, 3 meses, na fase de queda, tá? Tem que ter paciência, porque dura aí também mais 2 meses e depois tudo vai ficar bem. Porém, imagine que essa mãe, tá lá na fase da lactação, começou 2 meses a queda, durou 2 meses, só que ele permaneceu, ele passou desses 2 meses de queda. Possivelmente ela tem aí alguma deficiência de ferritina, zinco, vitamina B12, vitamina D, do próprio cortisol, hormônios da tireoide, tem que ser investigado. Então, o que não é normal é passar desse tempo, aí tem que ser investigado, tá? Então, essa dica aí... Olha que bacana essa dica. Essa dica você aí que está desfrutando dessa queda aí por muito tempo, tem que ser investigado, porque não é só do pós-parto, não. Ela tem um tempo e é um tempo específico. Específico. Durou além desse tempo, é importante investigar. Recebemos aqui mais uma perguntinha da Rosi Rodrigo, de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Rosi. Quando entrei na menopausa, comecei a notar muitas mudanças no meu corpo. E a pele foi uma das mais visíveis. Sempre tive a pele mista, mas depois dos 50 anos de idade, ela ficou mais seca e sensível. Quero que você estava comentando sobre o ressecamento da pele, que está aliada, obviamente, à queda de hormônio. A hidratação que eu usava antes já não dava mais conta e agora apareceram várias manchas. O que eu posso fazer? Perfeito. Situação ideal, de verdade, fazer homeostase hormonal, para você reequilibrar, principalmente seu estradiol. Obviamente, seu médico vai ver se você tem alguma contraindicação, mas enfim, você tem que fazer essa homeostase. Segundo, colágeno hidrolisado, silício, repor, tá? À noite, é o melhor horário, porque você vai desfrutar também do hormônio GH, o colágeno, vai lhe ajudar a lembrar que quanto mais colágeno na pele, mais hidratada ela fica também. Usar um excelente hidratante 2 vezes ao dia, tá? E os cosmecêuticos para a sua idade. Mas que vocês entendam que o mais importante aí é, de fato, o hormônio. É o estradiol. Tem que fazer essa reposição para você desfrutar dos benefícios na sua pele. Perfeito. E, doutora, a gente estava comentando a respeito dos tratamentos estéticos que a gente tem à nossa disposição, principalmente para a gente conseguir lidar melhor com o tal do envelhecimento. Mas existe uma questão que é a da aceitação, não é, doutora? Porque eu acho que é importante a gente encontrar a beleza real em todas as fases da nossa vida. Eu acho que esse é o nosso grande desafio enquanto nesse processo ao longo do nosso envelhecimento, que é um fato. Isso vai acontecer para todos e graças a Deus. Graças a Deus. Tem uma frase que eu gosto muito de usar nas minhas aulas, que fala assim: enquanto houver
brilho nos olhos, ninguém vai reparar as rugas. Então, enquanto você estiver feliz, enquanto você estiver sorridente, alegre, genuinamente, as pessoas não vão notar. Coisa maravilhosa, você está conversando com alguém, não importa se a idade dela, mas tem ruga ou não, mas ela está sorrindo, ela está feliz, ela se aceita, ela sabe quem ela é. Ela principalmente tem uma identidade restaurada, né? Ela sabe quem ela é, ela sabe os valores dela. Isso é o mais importante, é ou não é? Então, você ter uma identidade firmada, saber seus valores, saber quem você é, suas virtudes, isso sim mantém aí a autoestima elevada, é importante. Como você mesma disse, não tem brilho no olhar que seja ofuscado por uma ruguinha na face. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Qual dessas mudanças na pele mais te surpreendeu ao longo das fases da vida? Essa foi a pergunta que nós colocamos no nosso Instagram, no @consulta_o_dr_hit_tv. E a alternativa mais votada, com 36% dos votos, acne fora da adolescência, que inclusive você até confessou que convive com isso, não é, doutora? Exatamente, a acne da mulher adulta. Então, a gente segue tratando aí, melhor estratégia, tá? Dieta low carb, porque ela diminui a conversão periférica da testosterona e DHT. A grande maioria das pacientes com acne da mulher adulta, a gente dosa os hormônios, a grande maioria, 95%, não tem nenhuma alteração hormonal. Tá tudo incrível. Porém, ela tem essa conversão periférica da testosterona e DHT e aí formando essa acne. Então, a dieta low carb vai ser um grande aliado para você. Suplementação de zinco também. Esse zinco, uma concentração específica, num tipo específico, porque o zinco às vezes pode dar um desconforto gástrico, ele diminui essa conversão periférica, que é esse DHT, que é o hormônio que é o responsável pela oleosidade, pela produção de sebo, comedão, espinha. Então, essa é uma dica aí para quem sofre da acne da mulher adulta. Que bacana, doutora. Quanto conhecimento que você compartilhou com a gente. Gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente. Foi muito bacana. Eu que agradeço, eu que agradeço. Estou aqui à disposição. Sempre que me chamar, estou por aqui. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado. Aproveita, é claro, para deixar os contatos da doutora Clécia Rocha, dermatologista. Ela está na rua Barata Ribeiro, número 490, com a clínica Cous Clinic. Isso é o endereço aqui de São Paulo. Tem endereço também na Bahia, mas aí você entra onde? No Instagram para ficar por dentro de tudo. Doutora Clécia Rocha Dermato, ela também deixa à sua disposição o WhatsApp. 0 operadora 11 915 22 3155. Muito obrigada pela companhia, uma excelente tarde para você e a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, de segunda a sexta às 16 horas. Até mais!